Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos uma revisão de classes gramaticais. Substantivo é toda palavra que denomina um ser. É usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares e sentimentos. Normalmente vem precedida de artigo. Então, substantivo é uma palavra que serve para dar nome, para nomear. Exemplo: o cachorro tomou banho. Cachorro é um substantivo. Os substantivos classificam-se em simples, formado por uma só palavra, exemplo, caderno; composto, formado por mais de uma palavra, exemplo, guarda-chuva; comum, refere-se a toda uma espécie, exemplo, homem; substantivo próprio, refere-se apenas a um ser da espécie, por exemplo, Pedro. Então, se eu digo país, é um substantivo comum, pode ser qualquer país, eu estou usando a palavra genérica. Se eu digo Brasil, é o substantivo próprio, porque eu estou falando de um específico. Substantivo concreto é um tipo de substantivo que vai designar seres ou objetos reais. Representa seres com existência própria, exemplo, cadeira, mesa, gato, mulher, homem, e que não dependem de outros para existirem. Então, gente, o substantivo concreto ele vai ser independente, ele não precisa de alguém para que ele exista, ao contrário do abstrato. Substantivo abstrato são palavras que têm o objetivo de indicar seres que dependem de outro para existir, ou seja, seres sem existência própria. Essa categoria nomeia realidades imateriais ligadas aos sentimentos, sensações, ações, estados, noções e qualidades, boas ou ruins, de outros indivíduos. Então, olha só, quando a gente pensa sentimento, amor, ódio, raiva, o substantivo concreto ele é independente. O substantivo abstrato ele é dependente. Então, o sentimento, o amor, por exemplo, precisa que alguém exista e que alguém tenha esse sentimento, né? Por exemplo, ação, a fuga. A fuga é um substantivo abstrato. Ela precisa que alguém exista para que essa pessoa fuja, certo? Então, o concreto ele é independente, o abstrato ele é dependente. Então, as sensações, as ações, os estados, as qualidades, sejam elas boas ou ruins, elas precisam que alguém exista e que alguém apresente essa qualidade, que alguém apresente esse estado, que alguém sinta, né, que alguém tenha esse sentimento. Substantivo primitivo não tem origem em outro já existente na língua, por exemplo, livro. Livro é um substantivo primitivo, ao passo que ele vai formar outras palavras, como livraria, como livreiro, e aí essas palavras é que vão ser derivadas. Então, o substantivo primitivo não vem de outra palavra, o substantivo derivado vem de outra palavra. Por exemplo, casa, primitivo. Agora, quando eu uso caseiro, é derivado. Substantivo coletivo é um nome que, apesar de estar no singular, vai designar um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, exército. Exército faz referência a forças militares de uma ação. Então, é uma palavra que representa o plural. Legião. Legião de anjos. Então, legião é uma palavra que está no singular que faz referência a seres da mesma espécie, ou seja, faz referência ao plural. Boiada. Boiada é referente a bois. Cardume, a peixes. Semana, os 7 dias. Artigo. É a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Os artigos classificam-se em definido, ou as, indefinidos, uns, uma, umas. O que é o adjetivo? É uma palavra que caracteriza o substantivo. Palavra que se relaciona com o substantivo para lhe atribuir uma qualidade. Exemplo, mulher linda, livro divertido, árvore alta, olhos azuis. Então, linda é um adjetivo que caracteriza a mulher. Divertido é um adjetivo que está caracterizando o livro. Alta é um adjetivo que está caracterizando árvore. Azuis é um adjetivo que está caracterizando olhos. Exemplo, aquela moça é muito bonita. Bonita é um adjetivo. Numeral, vamos revisar numeral. É uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. Exemplos, cardinais, 4, 20, 30. Ordinais, quarto, vigésimo, trigésimo, fracionários, meio, um terço, um quinto, multiplicativos, duplo, triplo, quádruplo.
Vamos revisar agora os pronomes. O que é pronome? É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Pronome pessoal. Designam as três pessoas do discurso, no singular ou no plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Me, te, se, le, o, a, nos, vos. Se, leis, o, as. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco, convosco. Então, gente, esses são os pronomes pessoais. Por que eles designam as três pessoas do discurso? Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, eles vão funcionar como sujeitos. Então, eu e ela fomos ao cinema. Eu e ela, pronomes pessoais que funcionam como sujeito. Os outros pronomes, por exemplo, quando a gente pensa em me, te, se, le, eu, a, nos, vos, se, leis, os, as, eles funcionam principalmente como complemento do verbo, tá? E aí nós temos o me, te, se, o, le, o, as, nos, vos, se, leis, os, as. São os pronomes pessoais oblíquos átonos, e temos os oblíquos tônicos, que são mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, convosco, conosco e convosco. Depois, pronome possessivo, indicam a posse em relação às pessoas do discurso. Meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas, teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. Então, esta blusa é minha. Né? Esses pronomes servem para expressar posse. Depois temos o pronome demonstrativo, e indicam o lugar ou a posição dos seres em relação às pessoas do discurso. Primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Então, esses pronomes demonstrativos, eles têm relação com o lugar ou com a posição dos seres em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, se eu digo, este caderno é lindo, por que eu estou dizendo este? Porque eu estou segurando o caderno. Se eu digo, aquela casa é muito grande, por que eu uso aquela? Porque se eu estou usando aquela é porque essa casa está longe de mim. Pronome indefinido. Referem-se à terceira pessoa do discurso num sentido vago ou exprimindo quantidade indeterminada. Exemplos: quem espera sempre alcança. São pronomes indefinidos. Algum, nenhum, qualquer, ninguém, onde. Ou seja, gente, se eu digo alguém veio aqui, por que é um pronome indefinido? Porque quem é esse alguém? Eu não sei. Muitas pessoas foram ao parque. Muitas pessoas quantas? Também não sei. Então tem uma ideia de imprecisão. Pronome relativo. Representam numa oração os nomes mencionados na oração anterior. Exemplo: o livro que comprei é muito bom. Então, esse que é um pronome relativo porque ele está fazendo referência à palavra livro, está retomando. São pronomes relativos: que, quem, quanto, quantos, quanta, quantas, cujo, cujos, cuja, cujas, o qual, a qual, os quais, as quais. Pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos que, quem, qual, quanto, quando são usados para formular uma pergunta, né? Então, quando eu digo quem veio aqui, quem é um pronome interrogativo. Verbo. É uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Os principais advérbios indicam circunstâncias de tempo: ontem, hoje, amanhã, já, cedo, tarde, antigamente. Lugar: aqui, lá, acolá, aí, lá, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora. Modo: depressa, devagar, bem, mal, calmamente, alegremente. Intensidade: muito, menos, pouco, mais, bastante. Negação: não, absolutamente. Dúvida: talvez, provavelmente, possivelmente. Afirmação: sim, certamente, realmente. Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre eles. As preposições essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, quando eu digo, por exemplo, casa da Marcela, esse da é uma preposição, né? É a preposição por... Ah, professora, mas não tem da aí. A gente tem o de. De é. Por que muda para da? Porque eu tenho de, que é a preposição, mas o azinho, que é o artigo. Então, casa da Marcela. Eu estou ligando a palavra casa à palavra Marcela e está exprimindo o quê? Posse. Conjunção é a palavra invariável que liga duas palavras com o mesmo valor numa oração, duas orações entre si, exprime ideia de adição, aditiva, mais relaciona pensamentos em contraste ou oposição, adversativa, quando, conjunção temporal,
Se, conjunção que exprime condição. Então, gente, por que mais é adversativa? Se eu digo, foi à praia, mas não entrou no mar. Eu tenho uma ideia de oposição. Quando marca tempo. Quando eu chegar, faremos o dever. Então, quando marca tempo. Se expressa a condição. Se não chover, irei à praia. Aí nós temos o que vocês viram há pouco tempo, né, no material teórico da professora Reni e nos exercícios, conjunções coordenativas, olha elas aí. Aditivas, e, nem, mas também, como também, bem como, etc. Exemplo, Pedro é educado e gentil. Então, olha a conjunção e ali, está adicionando uma informação. Ele não é só educado, mas também é gentil. Adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Ou seja, se ele não se esforçou muito, o que se esperava? Que ele não obtivesse um bom resultado. Mas a gente tem aí o porém, que marca essa oposição. Alternativas, ou, ora, ora, quer, já, já, etc. Ou você estuda ou você trabalha. Marca uma alternativa, né? Você tem essa opção, ou você estuda ou você vai trabalhar. Conclusivas, logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, etc. Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Então, logo marca uma conclusão. Explicativas, que, porque, por quanto, pois, etc. Não compareci à festa, porque não fui convidada. Então, olha, porque não fui convidada, dá uma explicação, né, do porquê você não compareceu. Eu não fui porque eu não fui convidada. Temos as conjunções subordinativas, que são essas: causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais. Então, olha, as causais têm uma relação de causa. Quais são elas? Porque, como, já que. Não falei com ela hoje, porque estava ocupada. Concessivas marcam uma concessão, embora, ainda que, não a perdoei, embora já tenha pedido desculpa. Condicionais marcam uma condição. Quais são as conjunções? Desde que, caso, ligue-me, caso encontre a bolsa. Conformativas. Qual é a relação de conformidade? Conjunções conforme, segundo. Exemplo, tome o remédio conforme a orientação do médico. Comparativas marcam uma relação de comparação. Como, mais do que, menos do que. Exemplo, eu leio mais do que Maria. Consecutivas, qual é a relação de consequência? Conjunções, tanto que, tal que, andei tanto que me cansei. Finais, relação de finalidade. Conjunções, a fim de que, ao passo que. Perdão, me perdi. Finais, relação de finalidade. Quais são as conjunções? A fim de que, para que. Então, durma para que, com o objetivo de você descansar. Né? Então, durma para que você descanse. Agora, proporcionais, com a relação de proporção. Exemplo, à medida que, ao passo que. Então, à medida que andava, olha a relação de proporcionalidade. Percebia que estava errada. Temporais, relação de tempo. Conjunções, desde que, depois que, quando. Exemplos, bebi água quando cheguei em casa. Em que momento você bebeu água? Quando você chegou em casa. Então, a gente tem uma relação de tempo. Interjeição. São palavras também variáveis que expressam uma emoção, um sentimento. As interjeições mais comuns são de alegria, ah, ó, oba, de aplauso, viva, bis, bravo, de chamamento, oi, olá, alô, de dor, ui, ai, de silêncio, silêncio, psiu, de surpresa, ó, ah, de advertência, cuidado, atenção, de alívio, ufa, arre, de admiração, ah, ó, puxa, nossa, de desejo, oxalá, tomara, de saudação, salve, viva, olá, de terror, ui, credo, cruzes. Então, as interjeições expressam esses sentidos, né? Expressam admiração, expressam entusiasmo, alívio, admiração. E aí, gente, resumidamente, lembrando de verbo, é aquela palavrinha conjugada, né? No presente, no pretérito, no futuro. É uma palavra que exprime ação. Por exemplo, eu corro, que exprime estado. Ele está triste, olha o está aí. Fenômeno da natureza, choveu, ventou. Questões revisando isso. Localize os substantivos que aparecem nas orações abaixo. As pessoas estavam muito contentes na festa. Então, vamos localizar os substantivos aí?
Pessoas é um substantivo, festa é um substantivo. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Crianças é um substantivo, lanche é um substantivo. A bicicleta de Paulo está com o pneu furado. Bicicleta é um substantivo, Paulo é um substantivo, pneu também. Letra D. O garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. Garoto é um substantivo, teatro é um substantivo, bilhetes é um substantivo. O cachorro quase me mordeu. Cachorro é um substantivo. Então, agora exercício 2. Sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir. O sapo verde deu um pulo engraçado. Temos aí verde porque caracteriza sapo, temos aí engraçado porque caracteriza pulo. Letra B. No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. Temos aí pequeno, que caracteriza jardim, né? O jardim é pequeno, e temos perfumadas, que caracteriza violetas. Letra C. A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. Então, temos aí, ó, instrutiva é um adjetivo, né, que está caracterizando viagem. A viagem foi instrutiva. Letra D. Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos? Então, temos aí rasgadas, que caracteriza roupas, e gastos, que caracteriza sapatos. Depois temos os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. Então, temos belos e cantadores, caracterizando os bem-te-vis. Questão 3, gente. Dê o infinitivo dos verbos abaixo. Chegarei, chegar. Subiram, subir. Coube, caber. Fizeste, fazer. Pusesses, pôr. Sumiu, sumir. Estávamos, estar. Amássemos, amar. Perceberdes, perceber. É, ser. Então, o infinitivo é como o verbo aparece no dicionário, pronto para ser conjugado. Classifique o pronome destacado nas frases abaixo. Este animal não vai participar da exposição. Este é um pronome demonstrativo. Vários atletas já chegaram. Vários é um pronome indefinido. É porque quantos atletas? Não sei. Pronome indefinido. Ela sempre gostou de ler. Ela, pronome pessoal. Nosso povo está despertando. Nosso pronome possessivo. Então, nosso último exercício. Grife as conjunções. Temos aí, então, gente, saiu cedo, mas não voltou ainda. A conjunção mais, que é adversativa. Estava estudando quando você me telefonou. Quando, que é a conjunção temporal. Você reage ou será dominado pela doença, ou que marca uma alternância. Uma conjunção alternativa. Não compareceu à reunião nem justificou a falta. Temos aí nem, né? Não compareceu e também, né? É a mesma coisa. Marca uma adição. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo, pois explicação. Ele falava e eu ficava ouvindo. É uma conjunção aditiva. Compre um jipe ou um caminhão. Eu também, uma conjunção alternativa. Esperei-o até tarde, porém ele não veio. Esse porém marca também uma adversidade. Gente, espero que vocês tenham compreendido. Fizemos uma pequena revisão das classes de gramaticais e também alguns exercícios para que vocês possam relembrar o conteúdo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Mandem dúvidas no nosso horário de aula, tá bom? Beijos e até mais!